que eles entravam e saíam com todo o ouro dessa mina, que sai debaixo da igreja de Santa Efigênia, lá em cima no alto da montanha. Ela tem 1 quilômetro. Olá, galerinha aqui do canal Lele Almeida. Vamos começar os nossos vídeos de Ouro Preto aqui pela mina do Chico Rei, porque Ouro Preto é uma das cidades mais antigas e misteriosas do Brasil. Ela teve início pela ganância do ciclo do ouro e tem um passado colonial marcado pela escravidão. Então, por que a mina do Chico Rei? Vocês vão entender. A história dele é fantástica. Ele era um príncipe, veio pra cá como um escravo, veio do Congo, e ele revolucionou, meio que revolucionou a história aqui dessa mina. Vocês vão entender tudo certinho na hora que a gente entrar lá dentro. E eu vou postar esse vídeo sem nenhum corte. A gente vai andar na mina toda sem cortes, para vocês sentirem um pouquinho na pele do que era isso. Mas só o vídeo não basta. Se vocês forem vir aqui em Ouro Preto, vocês têm que vir aqui na mina do Chico Rei. Isso mesmo. Como que foi a experiência? Foi maravilhosa. O pai dele que era o rei Mobutu, né? Eles eram muito conhecidos e respeitados no Congo pela capacidade que eles tinham de mineração. Eles eram conhecidos como faiscadores. Então eles viviam da mineração de ouro e diamante. E eles foram capturados exatamente por esse know-how, né? Para serem vendidos para o Major Augusto, que era o dono da encardideira. Porém, o negro, quando ele era capturado, por força da Inquisição, para embarcar no navio negreiro, ele tinha que ser convertido ao catolicismo. Então, na praia, o padre chegava, jogava água benta em cima dos negros e gritava: "Eu agora vos batizo, Francisco e Maria." Depois de batizado, essa tribo embarcou no navio negreiro de nome Santa Madalena, e na viagem para cá, esse navio passou por uma tempestade muito forte e começou a afundar. O capitão tinha que jogar alguma coisa ao mar, que eles falavam debruçar, né? Então perguntaram para o capitão: "Capitão, o navio está afundando, o que nós vamos debruçar ao mar?" Ele falou: "Preto", né? Começa a jogar as crianças, depois vai jogar nos doentes, idoso, vai despachando a mercadoria que, né, considerada que não presta. Então, o Galanga Muzinga, já com o nome de Francisco, escondeu seu filho Muzinga, todo príncipe se chamava Muzinga. Ele debruçou sobre essa criança, que foi a única que sobreviveu à travessia. Ele perdeu seu pai, sua esposa de Jalô, suas 2 filhas, Evumô e Itulô, e foi todo mundo sendo jogado ao mar. Só foi separado os negros que tinham condição física para o trabalho forçado na mina, e mulheres novas para terem filhos para se tornarem escravos. O Francisco, então, foi coroado rei no lugar que o pai dele foi jogado ao mar, no porão do navio. E ele jurou no porão do navio, ele falou: "Olha, se vocês tiverem a mesma lealdade, respeito e obediência que tinha com meu pai no Congo, chegando nesse país desconhecido, eu juro e prometo a vocês lealdade e liberdade." E esse negro desembarcou no Rio de Janeiro na condição de escravo, com seu nome trocado e com a responsabilidade de rei da sua tribo. Vendido por Major Augusto, desviado para Vila Rica, chegaram numa cidade habitada por 400 mil pessoas, né? A população flutuante de Vila Rica, no século XVIII, foi considerada maior que Nova York, em termos de população. E esse negro já chegou, dentro do propósito dele, ele já chegou fazendo a diferença. Que ele vinha para a mina acorrentado, mas ele vinha sempre cantando, sorrindo, cumprimentando as pessoas, conversava com o major olho no olho, né? Era o primeiro a pegar a ferramenta para trabalhar. E a mina começou a produzir, e todo mundo ficava impressionado com a liderança que aquele negro exercia sobre os outros, né? A inteligência. E um cara acorrentado que trabalhava rindo. E o próprio major foi despertando um respeito por aquele negro, se tornar amigo. E o major todo dia ficava conversando com o Francisco, ali na entrada da mina.
Até que um dia o major perguntou para ele a origem dele. O major queria saber da genealogia do Francisco. O major sabia que tinha um preto escravo, né, comprado caro pela sua qualificação. E o Francisco, sempre sorrindo, falou para o major, falou: senhor, eu sou um príncipe e eu jurei lealdade e liberdade para o meu povo. O major pediu, ele contou a história, o major falou com ele: você não merece ser escravo, eu vou te alforriar. A primeira carta de alforria que aqui entrou foi a do Galanga Muzinga. Então o Major Augusto, através da igreja, junto com o Padre Manuel, conseguiram a alforria do Francisco junto à coroa portuguesa. O Francisco foi alforriado pelo Major Augusto, passou a trabalhar como empregado do Major. E como empregado ele foi resgatando a sua tribo, comprando primeiro o seu filho e depois foi comprando todos eles. Tempos depois, o Major contraiu um câncer, ficou em estado terminal, né? Chamou o Francisco e falou com o Francisco: vou te vender a mina. O Francisco falou com ele que não queria, que ele era preto, que ele era escravo. Vila Rica tinha 400.000 pessoas, seria inconcebível um preto comprar uma mina. Aí o Major ameaçou fechar a mina. Com muito custo conseguiram convencer o Francisco a comprar a mina. O Francisco comprou a mina e através dessa mina ele construiu uma igreja, fundou 3 irmandades, construiu um castelo para ele e foi coroado rei do Congo no Brasil, no reinado de Dom João V, por reconhecimento e merecimento. É o único negro do mundo que tem um título de realeza num país diferente, né? Ele viveu até os 75 anos aqui, lá em cima na sua igreja, que é a Santa Efigênia, né? Mas vamos lá. O que acontece? Os africanos, eles não foram capturados em África somente porque eles eram negros, e sim por causa de todo o conhecimento com base da mineração do diamante que já tinham em África. O diamante ele é feito através da pressão e calor da terra aqui embaixo. O ouro é feito com uma pressão menor, vai estar mais próximo ao solo. Se nós tínhamos o conhecimento de tirar o diamante, o ouro seria fichinha. Então por isso foram em Togo, Gana, Nigéria, Camarões, o Congo especificamente, de onde veio o Chico Rei, né? Então exatamente devido ao know-how, o conhecimento, muito conhecido como os faiscadores. Ao chegarem aqui, pessoal, eles tiveram que estudar esse solo, porque a terra aqui não é a mesma da África que estávamos acostumados a trabalhar. Então todo o material ele ia ser deslocado aqui para fora, separado por equipes, toneladas por toneladas. Esse material ele ia ser triturado, feito uma terra. Essa terra agregava água para fazer uma lama, né? Então todo esse pó feito, ele ia ser arremessado aí embaixo, dentro desse tanque. Lá embaixo, feita essa lama nesses peixes, eles faziam esse movimento circular. O ouro, por ser mais denso, mais pesado, ele se localizava no fundo. O restante saía com a lama nesse movimento. Quando o ouro já não era encontrado nesse procedimento dentro desse tanque, teria uma guilhotina, onde subia essa guilhotina devagar, a lama do fundo, por estar mais denso, possivelmente poderia ter ouro, ela desceria primeiro, vários africanos sentados em pedras como essa, com uma outra pedra como essa aqui na mão, eles faziam esse movimento aqui, olha, para triturar a lama mais densa, deixando todo o pó do ouro nas extremidades das pedras, isso quando tinha, porque olha como elas chegavam a ficar, muitas delas chegavam até furar, de tanto ter esses desgastes de triturar este material. E mais abaixo, onde não teria essas casas, o solo todo coberto com couro de boi, que se tivesse algum pigmento de ouro que escapasse pelo tanque do bateamento, pelos brunidores, não escaparia pelo couro de boi. Ao lavar toda essa dinâmica de trabalho que foi criada, eles juntavam o ouro. Sabiam quantas gramas de ouro teria por tonelada em cada tipo de material. A partir de agora eles vão saber, só de olhar para a pedra, quantas gramas de ouro teria, se o túnel vai ser produtivo em linha reta, se vai entrar para a esquerda, para a direita. Eles seguiam os filões, agora os veios de cada tipo de material, que a probabilidade seria maior de chance de achar o ouro. Inclusive acharam quartzos, que a probabilidade chegava de 60% a 70% a chance de achar ouro nele, né, que o ouro não conseguia passar, que eu vou explicar dentro desse salão lá dentro para vocês. É um salãozinho pequeno, mas dá para vocês terem um pouquinho dessa dimensão de como funcionava essa mineração desse ouro do quartzo, tá joia? Então a gente vai estar entrando agora e aí responde a pergunta de muita gente: Humberto, por que o túnel está mais para a esquerda e não para a direita? Exatamente por causa do tipo de material que era encontrado, que eles seguiam esses materiais, tá joia? A gente vai estar entrando, qualquer pergunta pode estar sendo feita aí, tá? Vai, vamos, gente.
Parece que vocês estão com medo. Tá todo mundo com medo, mas eu não, vai ser primeiro. Nem no final, nem no começo, meio a meio. Gente, ainda bem que eu sou baixa, então 1,5 m agora, ó. Ah, entendi. Não, tem uma entrada pra cá. Tô sentindo. Bom, pessoal, então aqui dentro trabalhava em média de aproximadamente cerca de 80 a 120 pessoas espalhadas aqui. Aquele barulho ensurdecedor das ferramentas aqui dentro, sem falar que toda ação tem uma reação. Ao mesmo tempo que vou bater a minha ferramenta, vai voar estilhaço, subir essa poeira, que dificultava as nossas vistas a mais de 5 a 6 metros à nossa frente. Sem falar que não tinha essas iluminações clarinhas que nós temos hoje. As luzes eram fogo amarelado, dá uma dor de cabeça, consome oxigênio. A fumaça era uma fumaça negra, fedorenta, do óleo de baleia. A gente sugava todo esse material para dentro, trazendo um problema pulmonar chamado como a silicose, empedrificamento do pulmão, ocasionando a morte dos africanos em torno de 20 a 25 anos para aqueles que nasciam aqui, porque o tempo de vida de trabalho, nessas circunstâncias de trabalho, gente, era em torno de 10 a 15 anos. Então, de 20 a 25, de 10 a 15 abaixo, entravam por volta de 10, 15 anos de idade, já estavam trabalhando aqui. Ah, Humberto, eu vi aí algum livro que falava que morria em torno de 30, 40, isso vai de acordo da idade que o africano era comprado, tá? Se chegou aqui, por exemplo, aos seus 40 anos, né, claro que acho que não ia chegar nessa idade para trabalhar na área da mineração, só se jogar 10 a 15 anos a mais, que era o tempo de vida dessas pessoas que vinham para essa região aqui. Aqui dentro surgiu a expressão, então, que aqui o filho chora e a mãe não vê. Porque aqui ele chorava a pedir alimento, chorava para não serem chicoteados, choravam para ver a sua mãe e não via, porque as mulheres não entravam dentro da área da mineração. Falavam que as mulheres aqui dentro iam trazer maldição, não ia achar o ouro, a mina ia cair, talvez para que vocês não entrassem aqui dentro mesmo, as mulheres nesse caso. Mas, infelizmente, aconteceu algo muito grande, pessoal, que o preço do africano, ele variava de 700 a 800 gramas de ouro. Quando chegou o ciclo do ouro aqui, né, encontrar as jazidas de ouro, precisavam de conhecimento para extrair esse material debaixo da rocha. Então precisavam de conhecimento, o preço do africano com esse conhecimento valia 1,8 kg de ouro. Chegava quase a esse valor, assim, isso ia se oscilando bastante, que tudo interferia no preço do africano. Então, ou seja, imagina o proprietário que saía dessa região, buscava 100, 200 africanos lá no cais. Então isso acabou ficando muito pesado para ele. Por isso passa agora a usar as mulheres, infelizmente, como gado de reprodução. Muitas tinham mais de 12 filhos, era abusada até o seu 3º mês de gestação, porque não tinha ultrassom, só saberia que estava grávida quando a barriga estava involumada, né? E por aqueles homens mais fortes que tinham uma genética boa, que eram selecionados também como gado. Então é algo assim surreal de você tentar imaginar quando a gente fala no ouro e não pensamos naquela coisa que está acarretada, aquele sofrimento que está acarretado embaixo. O Chico Rei só chorava quando chegou aqui, ele nunca viu isso na vida dele. E como se não só bastasse esse sofrimento que a gente está vendo, para a gente receber uma tigela de comida, nós tínhamos que encher o bucho de ouro, que é esses buracos que vamos começar a encontrar no caminho. Então, ou seja, se você não tivesse conhecimento suficiente para encher o bucho, deixando pela metade, você também comeria pela metade, surgindo a expressão de africano meia tigela, trabalho meia tigela. Isso quer dizer que estamos fazendo algo pela metade, não estamos fazendo algo por completo, tá? Surgindo essas expressões que nós falamos muito, só que muita gente não sabe de onde vem. Aqui o filho chora, mas não vê, encher o bucho e africano meia tigela. Aqui, sempre reparando, pessoal, a formação rochosa estão todas nessa posição, tá? Estão para baixo. A tendência aqui é o quê? De jogar o peso de cima para baixo, né? Então foi exatamente essa a ideia. Cavar contra a formação rochosa para não precisar de nenhuma viga, para jogar a chapa, né, uma em cima das outras, jogando o peso para a lateral. Os caras eram fantásticos, que é o que a gente vai conhecer, esse cálculo aqui maravilhoso da área da mineração, dentro desse salão de minério de ferro. Daqui para dentro, nós estamos entrando dentro de um filão de minério de ferro. Gigante. À esquerda, tem esse túnel que tem 25 metros de profundidade. Não acharam o ouro, encerraram o trabalho. Eu vou fazer diferente, vou deixar vocês aí na frente, que aí eu entro depois, como tem uma quantidade maior de pessoas. Olha o ouro aí. Achar um ouro aqui, você não me acha mais não. Eu vou falar, né? Aqui é baixinho, bate a cabeça de novo. Cara, tá dando um jeito ruim, velho. Coitado, ainda bem que a coisa não veio.
A Fabiana ia Falou que passar tem mal. fobia. Vai me servir ficar nem uma hora aqui trabalhando. Nossa, gente, olha lá pro fundo. Gente, como é que eles conseguiam entrar lá dentro? Não tem noção. Olha aqui, gente. Não tem noção. Que loucura. Ó, Olha aqui. aí a gente ainda valor na vida da gente. Então, gente. Viver aqui. Então chegamos aqui dentro desse salãozinho, né? Ou galeriazinho, ambos são as mesmas coisas. Também foram formados da mesma forma. Quanto maior o salão for, maior quantidade de ouro encontrado nesses lugares. A gente vê que esse salão é um salão pequeno. Tudo isso ao redor da gente, pessoal, são chapas de minério de ferro, tá? Isso levado na fornalha em certa temperatura, isso se fundia, fazia nossas próprias correntes, ferramentas, sacadas das varandas, fogão, panela, tudo que fosse feito com ferro fundido era feito com esse material aqui. Então o dono da mina, ele ganhava dinheiro não só com o ouro, ganhava com pigmento para as tintas que vocês vão conhecer, com o ferro agora, tá? E, enfim, então a gente vai vendo exatamente esse conhecimento fantástico. A cada 1 tonelada desse material, há 1,5 gramas de ouro. Não compensava minerar ele, tá? Já que essa história desses africanos não estão entrando no livro como deveria estar, pois foi aprovada essa lei de todas as escolas brasileiras falar sobre essa história africana, eu resolvi trazer os livros aqui para dentro. Como assim, Humberto? Eu levei um projeto para algumas escolas aqui, né, de todos os professores trazer os alunos, que a gente vai falar desde parte, olha só, da fotossíntese aqui dentro, né, que nós vamos encontrar a vida próxima à iluminação, que a gente vai encontrar, a quantos graus de temperatura vai se fundir cada tipo de material desse aqui, em quantas, né, que vai entrar nessa processo de ebulição, quantas gramas de ouro vai ter por tonelada, vai se fundir, tudo, e principalmente cálculos matemáticos e engenharia. Olha só atrás do rapaz ali, vou pedir para você iluminar aí, ou senão arredar um pouquinho para cá por causa da lâmpada, aí ó, e aí ela vai aparecer melhor, isso, tá vendo? Aquele túnel, pessoal, ele tem uma figura geométrica de um triângulo, tá vendo? Perfeito, exatamente para dividir o peso de cima entre as paredes, para não precisar de uma viga central. A madeira vai apodrecer, o ferro também. E apodrecendo, esse túnel vai cair, gente. Então, ou seja, por isso fizeram essa formação triangular para jogar o peso entre as paredes, porque a única coisa que não vai se estragar aqui dentro era a rocha. Os caras eram fantásticos. E outra coisa, se eu falar que esse túnel foi feito por jovens de 13, 16 anos, você não acredita. Como que um túnel feito por jovens está de pé por mais de 300 anos? Hoje, por mais que tenha tecnologia, um apartamento não está durando 100, 200 anos, né? Não. Isso aí feito por jovens. Imagina o conhecimento do mais velho, que tinha que passar isso para a criança, ela entender e cavar esse túnel aí também, né? Já atrás da mocinha aqui, nós temos esse outro túnel, olha só. Esse túnel aqui, ele era que o Chico Rei usou ele para fugir da mina, pessoal. Ele tem uma outra formação, que é uma formação exatamente circular, tá vendo? E na sombra do meu dedo ali, você consegue ver do lado da sua cabeça aí em cima, aí, tá vendo? Então aqui, olha, essa chapa foi cortada ao meio. A tendência é da pressão lateral jogar isso para baixo. Cortando pouca coisa acima, jogaram a pressão da esquerda contra o da direita, fizeram um arco de uma divisão de peso, continuaram fazendo esse arredondamento para o chão, para não afetar essas vigas laterais. Esse túnel ele tem 1 quilômetro. Foi por aí que o Chico ia fugir da mina com seus africanos, pessoal. Foi por aí que ele levou todo esse ouro, que ele ia fugir, só que até tentar matar ele, quando ele comprou essa mina, esse túnel passa a ser o principal da mina. Então era por aí que eles entravam e saíam com todo o ouro dessa mina, que sai debaixo da igreja de Santa Efigênia, lá em cima no alto da montanha. Ela tem 1 quilômetro. Tá? Não. Infelizmente está fechado, porque antes da igreja de Santa Efigênia era uma capela. Ele demoliu a capela e jogou a capela para dentro do buraco, rompendo o ligamento e construindo a igreja para o seu povo, onde eles poderiam frequentar. Porque até então a cidade foi dividida em duas, Jacubas e Mocotós, a parte rica e a parte pobre. Ah, por que Jacubas e Mocotós? Que esse nome, né? Porque pro lado de cá era o famoso água suja, ou água, né, com fubá, né, que é o Jacuba. Do lado de lá, que era o Mocotó, tinha um matadouro, era para a família nobre que tinha carne, a viveria. Então eles sobravam essas partes dos animais, eles faziam Mocotós, né, os africanos do lado de lá. Então eles apelidavam, né, o lado daqui como Jacuba, daqui apelidou de lá como Mocotós, e vem essa diferença de Jacubas e Mocotós, duas cidades em uma. Da Praça Tiradentes, o africano daqui não podia passar para o lado de lá. Só o negro do lado de lá que poderia frequentar a igreja do Rosário dos Pretos do lado de lá.
E tem uma diferença, que não sei se vocês já repararam, é Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, Santa Efigênia dos Negros. Qual que era a diferença de preto e negro naquela época? Negro era escravo, preto era negro livre, calçado do lado de lá. Tinha até essa diferença ainda naquela época. Então, ou seja, a gente vê, né, algo gigante que o Chico, para desmistificar isso aí, para mostrar para a coroa portuguesa que quem é rei nunca perde a majestade, ele mandou construir a igreja dele no topo mais alto da montanha, que é exatamente ali. Você chegando na Praça Tiradentes, você vê que ele está quase no mesmo nível que a Praça Tiradentes, a igreja lá no topo da montanha, certo? E, enfim, para o seu povo que poderiam frequentar aquela igreja, tá joia? A gente vai subir para o segundo andar da mina. O túnel que a gente vai entrar, ele é um túnel um pouco mais estreito e vai estar um pouco mais molhado, tá? Porque é de materiais diferentes. Aqui são chapas, lá são materiais argilosos, então suga água com mais facilidade. Só evitar de pisar nas pocinhas de água. Você que está de chinelo geralmente escorrega um pouquinho, só tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? E a gente vai estar subindo para o segundo andar. Já esse túnel atrás de vocês e uns outros que a gente vai até o quinto andar da mina, a gente funciona o passeio radical, que já é comigo também, que a gente fica de 2 a 4 horas aqui dentro. Encontramos as piscinas naturais, que é um passeio bem bacana, que eu passo exatamente a dinâmica de trabalho das crianças, os soterramentos, os acidentes, como acontecia, que é um trabalho mais completo que a gente faz, que ficamos de 2 a 4 horas aqui, tá bom? A gente vai estar subindo, cuidado aqui com as costas para não machucar. E sempre quando vocês forem abaixar, pessoal, não abaixa a cabeça não, senão vocês vão bater as costas. Sempre mantenha a cabeça erguida, que a cabeça está protegida e evita de bater as costas, tá bom? A gente sobe para o segundo andar. Alguma pergunta? Fazer com que vocês tentem imaginar aqui dentro o cheiro de 80 africanos suados sem desodorante, o cheiro da urina, o cheiro das fezes, o cheiro do vômito, tudo isso misturados aqui ao mesmo momento e a gente tendo que comer aqui dentro, a gente tendo que respirar aqui dentro. Cara, era algo surreal de você tentar imaginar isso aqui dentro de 12 a 14 horas, tá? Então, quando a gente entra numa igreja hoje, a gente vê aquela joia, aquele ouro fantástico. Claro que a gente não vai desmerecer também que os trabalhos dos caras eram fantásticos. Só que saiu daqui, pessoal. Inclusive o ouro, né, que muitas igrejas estão, saiu daqui mesmo dessa mina, tá? Daqui foram 25 toneladas de ouro registrados pelo Quinto em 150 anos de exploração nessa área da mineração da montanha de Tapaiuacanga, que é o nome dessa montanha que está em cima da gente aqui, tá joia? Daqui para cima temos 5 andares, daqui para baixo não sabemos quantos andares temos, porque foi inundado os túneis, é onde sai a água lá nos peixes, tá? Então às vezes até algumas carpas entram, some, depois volta, que acredito que elas devem ficar aqui para dentro, perdidas aqui para baixo. Que pode ser que tenha túneis iguais a esses aqui, que inundou devido a ter estourado esse lençol freático e essas nascentes que nós temos aqui dentro. E daqui para dentro já é aquele pedacinho que eu falei que está um pouco mais úmido, mais molhado, só para evitar de escorregar e pisar em alguma pocinha para não sujar o pé. E a gente vai subir para o segundo andar da mina. Esse aqui? Vixe! É esse aqui. Cuidado com as costas, você vai entrar à esquerda lá, viu? Isso. Cuidado com as costas. Você vê a esquerda aí, Marcinho? Vi. Isso. Cuidado aqui com as costas. Isso, pode ir levantando. Gente, que trambeira. Cuidado com as costas aqui. Cuidado, vai levantando devagar. Ai, meu Deus. Cuidado com as costas aqui. Pode escorregar, cair, derrubar todo mundo. É pra que lado, gente? Tiradentes, é o centro histórico da cidade. Não acredito. Aqui? Lá pra cima, se seguisse aquele túnel lá. Mas vai seguir ou vai parar aqui? Não, a gente vai entrar à esquerda, pode entrar que vocês ficam de pé lá dentro. Mas pode. Isso, é um salãozinho de quarto. Moça, tem certeza? Ai, ai. Já posso participar do largados pelado. Ai, meu Deus. Ninguém... Nó, gente. Ixi, agora Ainda bem que você tá gravando. Gente, isso é muito fantástico. Olha. Da rocha, junto com esse ouro. Então o ouro ele ia descendo até encontrar o material duro de onde não passava, que era exatamente esse bloco de quartzos que a gente está vendo aqui agora. Então todo esse bloco de quartzo parava todo esse ouro que estava em cima, o ouro parava em cima deles.
Olha só como é que os caras eram tão fantásticos. Eles sabiam que o quartzo estavam mais ou menos aqui, nesse topo da montanha. Eles cavaram um túnel tirando toda essa barreira de quartzos. E o que fizeram? Fizeram túneis de 100 a 200 metros, 400 metros de profundidade, jogando o rio para dentro deles, eles inundavam a montanha. Eles sabiam que o ouro chegava e parava no quartzo. Agora eles fizeram com que o ouro chegasse neles e não eles no ouro. Os caras inundando a montanha, todo o ouro que estava nessa área daqui para baixo, eles iam descer junto com a água. Só que, aí eles cavaram lá no primeiro andar. Só que eles não imaginavam que teria mais uma camada de quartzos abaixo, de onde todo o ouro estava recheado aqui. Esse quartzo estava recheado de ouro, tanto quanto em cima, quanto nas laterais ou dentro dele, dentro de rachaduras que são feitas através de um efeito chamado magma, que é uma forma vulcânica que faz com que esse material racha. Rachando, o ouro entra para dentro dele e tem que triturar para tirar esse ouro que está por dentro do quartzo. É exatamente isso que está aqui dentro, olha só. Aqui, olha, eles entraram triturando todo esse material, tirando o ouro que estava aqui dentro para tirar a maior quantidade do ouro que estava em cima. Vocês olhando para o alto, vocês não vê quartzo, porque ele foi retirado com a maior parte do ouro que estava aqui dentro e em cima dele. Só que esse quartzo, pessoal, ele é um vidro, tá lá fora, eu vou mostrar para vocês, se eu achar umas navalhas dele lá, isso é um vidro. Isso corta e fura. Um amigo meu tomou 4 pontos na mão, né, lá em cima, que estava fazendo essa pesquisa, então assim, rasgou a mão, né? Então, o africano a todo momento, pessoal, imagine isso aqui, olha só, carregando o peso dessa posição que eu estou aqui. Não tem como carregar peso aqui, 40, 50 quilos, como é que eu vou andar? Não tem como. Eu vou ter que fazer o quê? Jogar esse entulho para lá. Nessa de jogar o entulho para lá, eu posso deslocar minha coluna e outra. Pode ter uma navalha dessa, rasgar minha artéria. Tá voando sangue para tudo quanto é lado aqui dentro. O que eu vou ter que fazer? Pressionar minha artéria um pouco antes dessa ferida, esquentar minha ferramenta no fogo até ficar vermelho, lavar bem essa ferida, porque não pode ter ferro, né? Esse aqui tem muito ferro aqui dentro, você pode pegar até um tétano também, muito ferro enferrujado. Enfim, você pegar e cauterizar. Você tinha que cauterizar essa ferida, senão você acabava morrendo de tanto perder sangue aqui dentro. E africano cego, ele não tem utilidade para o patrão, ele ia ser morto porque ele só ia comer e beber. Então, ou seja, exatamente essa era o dia a dia, a vida desses africanos que trabalhavam aqui dentro. Então, por isso, respondendo a sua pergunta, né, aquela parte que você falou que né, ninguém explora aqui dentro, se a gente explorar, então exatamente devido a esse conhecimento fantástico que os caras tinham que ter, que ninguém quer mexer aqui dentro. E outra, essa poeira, que se a gente respirar ela, a gente pode morrer muito mais cedo. A nossa imunidade está muito mais baixa do que antigamente. Então, ou seja, a gente respirando isso vai pegar silicose, um problema pulmonar e morrer muito cedo aqui dentro, tá bom? Aqui a gente finaliza o trabalho, a gente volta. Como eu disse para você, a pintura rupestre, né, que era feita por aquele tom mais preto, escuro, tá em cima da cabeça da mocinha aqui, ó. Esse ali, ó. Não, levanta lá pra cima. Aí, onde é que tá até as marcas de dedo ali, ó. Aqui, ó. É isso, onde é que ela mostrou agora. Tá vendo? Então aí esse material era muito usado também, tá bom? Em cima da gente tem grafite, filito, tem manganês, vários tipos de materiais, mas não tem o quartzo. Então aqui a gente finaliza o trabalho, a gente vai estar voltando. Eu quero fazer com que vocês tentem imaginar vocês voltando com todo esse entulho lá para baixo, carregando no braço, pessoal. Imagina se a gente tivesse com o entulho no braço, levando lá para fora agora, e pessoas voltando para buscar mais. Eles teriam que deitar no chão e a gente passar com o entulho por cima deles. Porque não tem como passar 2 pessoas ao mesmo momento, principalmente se a gente estiver carregando peso. Gente, saindo aqui da mina, a gente sai até meio bobo, sabe? Porque, nossa, você sente a história, sabe? É muito incrível, gente. Não, vocês têm que ver. Então, ó, você que tá em Ouro Preto, vem aqui, tira um tempinho pra vir aqui. Tem esse passeio mais rápido, que dura uns 20 minutos. Mas tem também o passeio de 2 horas, que aí você explora as camadas, tipo, mais profundas da mina. E vale a pena, viu, gente? Vale muito a pena.